Então vamos continuar aqui. O reino no primeiro século, né? Aqui eu quis dizer primeiro século. Primeiro. Aqui eu quis dizer primeiro século. E no século 21 e para o século 22. Então, quando Pedro abre as portas do reino, a promessa é para quem está aqui no 39, né? Aqui, ó. No 39. A promessa é para eles lá no primeiro século, para os vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus nosso Senhor chamar. Né? Então é o que está escrito na palavra aí. Pedro abre as portas do reino, né? Vamos ver isso aqui no 14. Pedro, porém, pondo-se de pé, né, com os 11, levantou a voz, disse: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então Pedro abre as portas do reino, inaugura o reino, fala que a promessa é para todos ali, os filhos, e para todos quantos estão longe. Então aqui, nessa passagem aqui, a gente vai ver que Jesus detém a posse do reino e ele vai entregar esse reino. Vamos lá, nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 15, observar essa questão aqui da entrega do reino, né? Jesus vai entregar o reino ao Pai. Claro que eu estou tocando em pontos rápidos, né? Mas os pontos mais significativos, né? Então Paulo vai estar ensinando lá para o povo e vai falar, ó, depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade de força. Então o ponto aqui é porque convém que ele... tem que botar também o versículo 25, 26 também, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, vamos ficar só com 20, eu vou botar aqui o 25 também. Então ele está reinando, Jesus está reinando, se ele vai entregar o reino, né? que ele reine até que haja posto. Então, se ele está reinando, ele é rei, né? E o reino já está. Então ele vai entregar esse reino ao Pai. Aí quando ele entregar esse reino ao Pai, como está escrito aqui, né, você fecha aí com a sua conclusão. Daí então o tema que irá ser sustentado... Vamos fazer o seguinte, a gente está dando início aqui, né? Daí então o tema que irá ser sustentado em todo o contexto do Novo Testamento será sobre esse reino, e sobre esse rei, e sobre o seu reino eterno, e sobre o retorno desse rei, né? A gente vai ver alguns pontos aqui que vai estar mostrando isso, né? A gente vai fazer uma amostra disso, né? Então, dentro desse reino incluirá comportamento, procedimento, leis nesse reino. Um exemplo de que o assunto ficou sendo abordado depois da morte do Senhor Jesus é esse trecho de Paulo ensinando no final do livro de Atos, que a gente viu que ele estava ensinando sobre o reino, né? Qualquer coisa você vai lá e lê novamente e vê ele lá ensinando sobre coisas sobre o reino. Deixa eu resumir e esclarecer o que o livro de Atos dos Apóstolos é. O livro de Atos dos Apóstolos é a história do início e do fim dos eventos que ocorreram. Se naquela época e as cartas menores estão todas inseridas em linha do tempo, né, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, aí você vai ter cartas referentes a Corintos, ao povo de Roma, ao povo de Colossenses, Tessalonicenses, e vai ter instruções para evangelista, tipo Timóteo, Tito, vai ter outras cartas pormenores que elas vão estar todas inseridas entre a linha do tempo da construção do livro de Atos dos Apóstolos. Então deixa eu explicar aqui
o que eu estou querendo dizer. Então você tem o livro de Atos, que é esse livro aqui, ó. Que é esse livro aqui que está no Novo Testamento. Temos a coluna do Velho Testamento e do Novo. E temos esse livro aqui de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo Dr. Lucas. Então o que acontece aqui nesse livro aqui? Esse livro está contida todas essas cartas aqui, ó. Todas. Todas essas cartas, elas estão na linha do tempo aqui, ó, sendo construída, ponto a ponto. Isso que você vai ver. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que é o início, né, do assunto e o fim do assunto, que é a igreja. Só que aqui você vai ter cartas menores falando mais, entrando mais no assunto. Então por isso que está sendo dito aqui sobre o assunto do reino. E dentro dessas cartas, que vão ser esses pontos que você está vendo, né, que vamos encarar como forma de gráfico, vai ser o assunto sobre o reino. Né? Em Atos dos Apóstolos 28, né, qual é o assunto que é tratado lá? E no 30 e 31, qual é o assunto que é tratado lá? Né? Vamos ver se dá para você entender. Vou abrir mais uma vez, embora a gente tenha visto, né? Eu vou abrir aqui no 28, 23. Então, observe aqui comigo aqui. Vou marcar aqui, ó, 23 primeiro que a gente vai ler. Olha só. E havendo ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Então, qual é o assunto que está sendo tratado aqui? Tá claro, né, para você, né? Aqui no versículo 30, aqui, ó, aqui no 30 e 31, né? E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, a receber todos quantos vinham vê-lo, pregando o evangelho de Deus, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então você vê que ele passou 2 anos, né, ensinando, né, sobre o reino. Né? Você vai querer aprender o reino em uma publicação só, né, em uma matéria? Não tem como, né? Tem muitas observações para ser feita e eu acredito que você tenha dúvidas ainda sobre o reino, né, para ser esclarecida. Mas só que é com o tempo que é esclarecida. Tem que se aprofundar mais, tem que ter mais interação no assunto para a gente poder tá explicando. Eu vou estar desenvolvendo ainda mais assuntos sobre que vão estar contribuindo para a mensagem do reino mais para frente, né? Como está nessa publicação. Vai lá no início e vê que ainda tem uma matéria extensa, né, para poder concluir. Que é o básico, né? Você vê que eu estou fazendo de forma assim muito descontraída, não muito metódica, né? Estou usando o meu próprio eu para tentar extrair e atingir o seu entendimento. E por fim, a passagem que a gente já leu, né, está em Colossenses, a gente vai ver aqui rapidamente, que ele fala sobre o transporte, né, das pessoas, que elas foram transportadas. Está aqui em Colossenses capítulo 1, 13. Você vê aqui, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas, né, da influência maligna das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Deus fez isso, né? Então você vai ser transportado. Como é que é isso? Vai pegar o teu corpo e vai botar lá? Não. É uma questão de fé, de conhecimento, de instrução. Fé e instrução. Então, sobre esse assunto é que estamos tratando aqui, sobre o reino, né?
Vou dar um tempo e volto para fechar aqui o assunto sobre o reino.